Olá, esse é o canal Ouse Pensar, meu nome é André Porto, teólogo, administrador formado, bacharel, em ambas as formações, e também um pensamento amador, um pensador amador, que tenta esmiuçar algumas nuances do nosso dia a dia, da nossa diversidade de formas de viver e as coisas que às vezes a gente passa desapercebido pela nossa mente, pelos nossos olhos e tal. Eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte: é... você sabe que tudo na vida tem um tempo de validade? Tudo, tá? Aí você vai dizer, mas a minha religião não tem, a minha inclinação política não tem, a minha forma de enxergar o mundo não tem. Não, tem sim. Se a gente pensar, a gente pode pensar um pouquinho mais sobre isso. Temos sim um tempo de validade. E sabe ao que está ligado o tempo de validade, que diz quanto tempo existe de validade para uma determinada coisa, uma ideologia, uma pessoa, um valor? Sua significância. Já pensou sobre isso? Você tem significância pelo tempo que você está? Você deixa um legado para aquilo que você vive? Entendeu? Você gera uma relevância que significa algo para as pessoas que estão ao seu redor? É algo para se pensar que é muito digno e honrado de se fazer, tá certo? Agora, houve esse pensamento aqui que eu escrevi essa semana, certo? Chama-se o tempo de validade versus significância. Diz assim, não existe pensamento... Olha, eu sou muito assertivo quando digo assim, não existe mesmo, tá? Se você observar, por mais que você queira observar que não tenha mutabilidade em algumas coisas, ela existe, tá certo? Não existe pensamento ou ideologia política ou religiosa, tanto faz, que um belo dia, ou um mau dia, não sei, para alguns vão ser mau dia, não encontre um esvaziamento da sua significância. Então tudo que existe, tudo que é desenvolvido, que é defendido, que gera uma ideologia, um dia encontra o esvaziamento da sua significância. Deixa de ter sentido para existir. O líder de hoje será o cego, fanático e desqualificado de amanhã por outras pessoas. Só resta aos que observam a maré das situações ter paciência, e que muitos não têm, quando querem forçar uma situação enquanto a significância ainda existe. Tem que ter paciência para esperar o curso normal e inevitável da própria decadência da natureza, das situações, das coisas ligadas ao ser humano. Então um dia começa, cresce e entra em decadência. Começo, meio e fim. Início, meio e fim. Certo? Eu escrevi uma frase que é assim: veio, oprimiu, cegou, foi derrotado inevitavelmente. Sempre é assim. Sempre é assim. E quando foi derrotado, pode ser às vezes que ele se transformou em algo diferente, mas já não é aquela natureza inicial. Não é mais aquilo. Porque imutabilidade implica em não mudar nada. Certo? Aí você vai dizer o seguinte, não, mas com relação à política, vamos dizer assim, houve um tempo, na década de 70, 80, em que se pensava tudo, menos em ser de direita. Hoje em dia, muitas pessoas estão indo às ruas pedindo intervenção militar. Tem noção do que é isso? Mas também entenda o seguinte, tem que olhar os dois lados. Não é legal nem a intervenção militar da direita e nem um governo extremamente de esquerda que não respeite propriedade privada, que fale uma série de situações que vai tirar totalmente a estrutura e o equilíbrio dentro da nossa sociedade. Faz sentido quando a gente pensa o seguinte, que ainda está por vir um sistema que seja mais adequado para o que a gente precisa viver, não o que a gente quer viver. Porque muita gente quer viver como direita ou esquerda, não quer saber de nada de um equilíbrio entre isso aí, certo? Ou quer ser extremamente liberal, ou quer ser extremamente conservador. Eu me conto no meio ali, eu estou olhando isso aí e falando o seguinte, espero que um dia a gente tenha uma opção diferente disso, certo?
até para voto da minha parte, eu espero uma, uma opção diferente do que as duas cartas marcadas que todo mundo vive falando por aí, que eu não vou citar aqui porque não é esse o motivo desse vídeo, tá certo? Quando eu falo também de religiosidade, certo? Quando eu falo de religiosidade, um dia o ser humano foi pagão. Ele observava na natureza e um dia, do nada, um raio caiu numa árvore, queimou uma árvore e aquele fogo, peraí, esse fogo espantou todas as bestas feras que estavam ao redor. Possivelmente, ou esse raio ou esse fogo é o meu Deus. Ele nem sabia que dizer a palavra Deus, na verdade, acredito eu. Mas ele entendeu que aquilo era maior do que ele e que cuidava dele, entre aspas. E ele levou esse fogo para dentro da caverna dele, da onde ele tinha o abrigo dele, certo? A partir do momento que ele levou lá para dentro, ele domesticou esse Deus. E ele teve que buscar uma outra coisa. Nesse momento, se criou a próxima religião. Aí o cara, uma camarada, olhava para uma determinada formação, um ídolo, e por aí vai. Já existiram N religiões sobre a face da Terra. O que a gente tem hoje muito forte é o quê? Budismo, hinduísmo, que é politeísta em certos aspectos, não vou entrar nesse ponto, mas dentro da teoria do ser humano, em termos de divindade, todas essas divindades, elas remetem a uma entidade maior, certo? Mas isso é coisa bem teológica, é complicado de se entender assim. Agora, budismo, niilismo. Alguns dizem que Deus é uma presença, um sentimento, uma forma de meditar e retornar para algo muito maior do que eu sou. Não é divindade. Diferente. E aí já tem uma diferençazinha ali entre o budismo tibetano e o budismo japonês, por exemplo, o budismo de outras partes do mundo que foi desenvolvido. Então tudo tem uma diferençazinha, certo? Mas em certos momentos, cada uma dessas facetas do budismo, cada uma dessas facetas dos deuses hindus, cada uma dos passos em que, por exemplo, o judaísmo, que tem os liberais, tem os ortodoxos, os ultra-ortodoxos, cada uma dessas castas, cada uma dessas formas de viver diferenciado, não é bem casta o nome, essas formas de viver, entender e se compreender como sendo um judeu, como sendo um hindu, como sendo isso, como sendo aquilo, cada uma dessas partes, ela foi criada a partir de uma outra, quando, para aquele grupo específico que escolheu, aquela significância anterior se esvaziou, certo? Aí você vai dizer, não, mas o cristianismo não tem isso. Tem sim, tem sim. O cristianismo tem muita coisa de mitraísmo, tem muita coisa na época que Constantino abraçou o cristianismo e trouxe para dentro do Império Romano, ele abraçou muita coisa que existiam nas religiões que estavam em torno dele. E você vai dizer, não, o cristianismo não tem nada de pagão. Tem um pouquinho. Na verdade, foi domesticado. Algumas coisas trouxe para não ser não causar tanta aversão às pessoas que tinham que abraçar o cristianismo de goela abaixo, porque o Império Romano, a partir daquele momento, seria cristão, certo? E aí você vai ver o seguinte, se você for observar lá de onde criou-se o cristianismo, é uma progressividade. Abraão fala com um determinado Deus, esse Deus se responde para ele, ele sai dali, vai até um local específico, certo? Dentro desse povo gerado a partir desse homem, que foi uma revelação progressiva, o que acontece? É gerado Jesus. Jesus, o Cristo. E desse Jesus, o Cristo, há uma bifurcação, uma saída de um grupo que vê que a lei anterior dos judeus já não faz tanto sentido e encontrou para aquele grupo, não para os judeus, eu não estou dizendo que ela se esvaziou, mas para aquele grupo, para quem abraçou aquela situação de uma novidade de vida em termos de Cristo, em termos dos ensinamentos dele, em termos de sair do judaísmo, entendeu que a lei em si, da forma que era levada antes, sem amor, sem isso, sem aquilo, e que o cumprimento era quase impossível de ser feito, se esvaziou. A lei se esvaziou para essas pessoas. E eles começaram a observar essa lei, esses ensinamentos, essas significâncias com a ótica de Jesus Cristo. E isso saiu. Aí você vai pensar assim, mas aí então parou. Não parou, porque a cristandade foi crescendo, crescendo, crescendo,
ela, quando ela é abraçada pelo Império Romano, ela abraça várias coisas, certo? Que chegam lá em termos de velas, em termos de outras coisas. Se a gente for observar, vai vídeos e mais vídeos, a gente não consegue observar tudo. E aí, em um determinado momento, em 1530, acredito eu, o protestantismo acontece através de Martinho Lutero, em que ele observa toda aquela cristandade diante e fala o seguinte: peraí, só a Escritura, só Cristo, só a fé, é isso que importa. E aí, e outros solos, né? Ele sai disso aí, e aí fala o seguinte: não, mas então, aí não teve mais esvaziamento. Teve, porque aí, a partir desse momento, os conservadores, os tradicionais, se estabeleceram. Mas um belo tempo, um belo dia, né? Aí há aqueles efeitos, aquelas situações em que o Espírito Santo, se você não acredita no Espírito Santo, eu te respeito também, mas a situação de que na Rua Azusa, né? Em um determinado momento, aquelas línguas estranhas, aquelas coisas que foram acontecendo e que já tinham acontecido lá atrás, no cristianismo inicial, lá com Paulo, falando sobre isso nas suas cartas. O que acontece? Nesse determinado momento, já não poderia mais essa pessoa, aqueles conceitos iniciais enraizados do tradicional, já não serviam mais para aquele grupo. E eles passaram a ser pentecostais. Mas existem várias e várias formas de encarar o pentecostalismo. Então eu vou citar só duas. Tem os pentecostais tradicionais e tem os neopentecostais, que são uma coisa mais contemporânea da gente aqui. Ah, mas parou aí? Não, se um dia se esvaziar o significado para algum grupo, haverá uma novidade de coisas para ser vivida, porque nós não somos estáticos, ok? O que eu quero dizer com tudo isso? Agarre-se aos seus valores, agarre-se mesmo, mas que isso não te faça um propagador de preconceitos, de ódio, certo? E o que tem a ver esse tema, André, com o canal Ouse Pensar? Sabe o que eu quero dizer para você? A partir do momento que você fica atento para não ser um divulgador de aversão, de ódio, de preconceito, de falta de respeito, observe também que você pode mudar. Você pode entender uma crença de maneira diferente logo mais adiante. Você pode entender uma inclinação política de maneira diferente mais adiante. A maior coragem não é em manter a duras penas uma coisa que você já viu que já se esvaziou. A maior coragem, a maior ousadia é pensar e se mudar. Quando aquilo que te perdeu a significância, você busca transformá-la ou até preencher a sua existência com algo que tenha mais significância do que aquilo que já passou para você. Insistir no erro é dar murro em ponta de faca. Se tiver que mudar, ouse pensar. Se tiver que mudar, ouse mudar. Porque você é um ser humano. E seres humanos são mutáveis. Seres humanos mudam, evoluem. E têm o direito de se tornar diferentes, para encontrar talvez a significância que havia perdido anteriormente. Tá certo? Ouse pensar, ouse se mudar. Eu te agradeço por esse momento que nós pudemos discutir esse assunto. Deixe seu like aí embaixo se você gostou desse vídeo. Deixe o seu dislike se você não gostou também. Acho que isso aí não tem nada a ver contigo e tal. Ótimo, eu respeito e gostaria de saber se você está gostando ou não gostando disso. E se inscreva no canal se você gostou. Divulgue nas suas redes sociais. Faça compartilhamento aonde você quiser, certo? E deixe seus comentários se você quiser também, para que a gente possa fazer uma interlocução sobre esses temas também, dentro do possível. Tá certo? Muito obrigado!